embora essas pessoas que correm esses riscos, quase sempre são elas que mudam a realidade, que fazem grandes descobertas, são essas pessoas que correm esses riscos, assim, né? E eu acho que a maior dificuldade é ter a coragem, porque ser original é a gente flertar com um dos medos mais antigos que a gente tem, que é o medo da rejeição, né? Muito bom dia! Tudo bom, pessoal? Estamos aqui de volta com o nosso Conversas Inspiradoras, diretamente do HJ Conference, e aqui com outros 3 convidados, os meus amigos do coração. Uliana de novo com a gente. Oi, pessoal. Eu já tô querendo um contrato pra gente já vai ser fixa. Ficar fixa aqui. Quero virar host desse podcast. Alexandre Correia. Tudo bom? Deia. Que bom te ver, sempre aqui, prazerzaço. Pô, que legal, entre amigos, como é o nosso tom do nosso Conversas aqui. Vamos falar um pouquinho sobre originalidade, autenticidade. E aí, como que eu acho que é um ponto que liga bem os 3 aqui, né? Posso dizer que os 3 têm essa característica bem marcante, né? Como que vocês veem isso? Precisa ter coragem. Exatamente esse é o ponto. Porque fala que ser diferente, ser autêntico, pô, teoricamente é fácil, é meio óbvio, né? Sempre melhor ser diferente e tal. Mas nem sempre é assim, né? Porque a gente é treinado para ser igual, né? Claro. A gente quer seguir padrões. E como é que faz para ter coragem? A gente tava falando sobre isso agora. Ou vai com medo mesmo? Não, vai com medo mesmo. Eu tava falando sobre isso agora na van, assim, que eu sempre, desde pequena, eu sempre tive esse jeitinho, assim, esse jeitinho super discreto de ser. Eu sempre fui uma pessoa muito discretinha, só que não. E assim, às vezes eu falo umas arneiras que depois eu fico me maltratando, tipo, por que você não ficou calada? Juliana, o que você fez? Você fica pensando. Por que você não ficou calada, querida? Por que você não ficou quieta? Mas e aí, ao mesmo tempo, com o diálogo interno rolando aqui, e aí eu me acalanto e digo, pô, essa é você. Se fosse diferente, não seria você. E precisa ter coragem para assumir a sua essência. Tem um pouco disso, né? Tem um pouco disso também, de aceitar um pouco as coisas, exatamente, né? A gente pega meio pesado com os erros da gente mesmo, né? Muitas vezes, né? Tem uma dinâmica que eu faço com as minhas mentorandas, que chama caneta mágica. Dentro da nossa mente existem 2, Self 1 e Self 2. O Self 1, ele tem esse nome porque foi descoberto primeiro, né? É a teoria do Timothy Galway, né? Que é o pai do coaching, né? Que eu fiz meu master com ele. E é senhorzinho já, né? Ele já deve estar na casa dos 90 anos, né? E ele explica que o Self 1 é o nosso sabotador e ele que atrapalha o nosso Self 2, que é a nossa criança interior. Que, assim, quando a gente é criança, a gente está na nossa fase mais natural, mais essência, porque a gente não tem os filtros que os P's vão criando. Os P's, as programações que a gente vai recebendo dos P's, né? Dos pais, dos professores, dos parceiros, né? Dos políticos, da programação da televisão. São muitos P's que nos programam. E aí vão criando camadas na nossa cabeça e a gente vai criando esses padrões do que é legal, o que não é, que uma criança absolutamente ignora. E aí, por isso que a gente tem que... O Kim que fala que a gente tem... O Johnny fala que a gente tem que voltar para o nosso estado de criança, né? Para a nossa essência. Encontrar a nossa criança interior. Né? Exato. Porque é nessa fase que a gente tá mais livre dos bloqueios e dos filtros, né? É verdade. E aí? Eu acho interessante, uma vez eu li um livro do Adam Grant, que é um cara que estuda inovação, criatividade, ele tem um livro que chama Originais, né? Sim. E eu acho assim que a gente sempre gosta dessa ideia de ser original, que isso transmite a ideia de que a gente é muito especial, diferente do resto, então soa sedutora a ideia de ser original. Mas na prática é muito difícil ser original, porque todo original é um pouco boi de piranha, assim, né? Todo original corre muito mais riscos do que quem se mistura no meio da multidão, não é? Como diria o Raul Seixas, você vira mais um misturado ali no meio e você não é original, né? E embora essas pessoas que correm esses riscos, quase sempre são elas que mudam a realidade, que fazem grandes descobertas, são essas pessoas que correm esses riscos, assim, né?
E eu acho que a maior dificuldade é ter a coragem, porque ser original é a gente flertar com um dos medos mais antigos que a gente tem, que é o medo da rejeição, né? Quando a gente é criança, ou adolescente, a gente coloca uma camiseta preta e se veste igual aos amigos, que é aquela segurança de pertencer a uma tribo, mesmo que no final das contas seja uma tribo de bárbaros, é uma tribo. Não é? E assim... Por vândalos, né? E você ser original, você tá toda hora flertando com o risco de ser diferente, de ser rejeitado, que é um medo intrauterino. Nada, acho que é mais assustador para a espécie humana do que ser rejeitado, né? Tanto que a penalidade para quando comete um crime é ir para a cadeia, sair do convívio. E se você é um criminoso tão criminoso, ao ponto de ser rejeitado pelos seus pares, fica numa solitária, sem convívio de ninguém. Então, acho que ser original traz muitos benefícios para a humanidade, mas para quem pratica a originalidade é um pouco assustador, porque a gente está sempre flertando com o erro e com a rejeição, com o perigo da rejeição. Né? Talvez esteja ligado a isso, né? Sim. Não é uma coisa necessariamente que é melhor para o indivíduo, porque às vezes o risco é muito grande, e talvez os benefícios não sejam tão fortes. Verdade. Assim. Mas pensando como... Para a coletividade coletividade né? Sim. Ainda que é igual o boi de piranha, né? Atravessa, as piranhas vão e o resto da boiada vai, né? Então, muitas vezes é isso que acontece mesmo. Então, agora, qual é o custo de você passar uma vida sendo quem você não é? Não há dinheiro que pague uma vida na qual você não foi você. Né? Então, ainda que tenha esse risco da caminhada, eu acho que nada pior do que você ofuscar, você passar uma vida sendo quem você não foi. Né? Então, também, esse é um outro risco. Você não estou falando só do... A margem de si mesmo. Né? E aí você perguntou, como é que tem coragem? Rapaz, se tem alguém que pode falar como é que tem coragem, esse alguém eu ia conectar exatamente isso. Tava vendo a palestra dela agora, né? Corajosa. Achei legal, muito legal você contar na palestra dela, que você falou, né? Pô, como é que eu faço daqui pra frente, depois de enfrentar todas as dificuldades do programa, no limite, tal, sei o quê, de sair e tal, como que faz? Falou, eu fiz a vida inteira. Isso é muito legal, né? Falei assim, pô, mas é assim, esse sou eu, né? E assim, falando sobre autenticidade, é algo que eu me sinto confortável, porque me deixa segura ser, obviamente, quem eu sou. Não tem como eu fugir das minhas raízes, das minhas origens. E a minha autenticidade, por exemplo, no programa, no Limite, foi algo entre os integrantes muito falado, que disse, você transita de forma natural entre as pessoas, você é muito autêntica. E eu não tenho dúvidas que isso me levou, por exemplo, a ser semifinalista do programa, né? Então, assim, é algo que, para mim, acontece muito natural. Eu não tenho tanta dificuldade, porque não tem como. Eu sou muito assim, transparente. Hoje mesmo na palestra eu fiquei tipo, vou mudar a música, colocar uma música mais universal, porque essa música certamente aqui a galera não conhece, mas faz parte da minha história. Então eu não consigo fugir disso. E eu me sinto mais segura. Então, para mim, eu já consigo, assim, de uma forma muito natural, transmitir isso assim para as pessoas. Agora, é muito doido, né? É muito doido que a gente tem que ter coragem para ser a gente. Isso é completamente uma inversão maluco, de valores. Né? Tinha que ter coragem de ser outra pessoa, de fantasiar ser quem você não é, né? De ser falso, né? Tem algo culturalmente muito errado quando eu preciso ter coragem para eu ser eu mesmo. De ter coragem de representar um papel. Uma roupa que não me veste, não me serve. Exatamente. Em um reality show, por exemplo, muitas pessoas criam personagens para poder ser visto, né? Pessoas ali que... até teve algumas pessoas nessa edição que inventaram... Quero nomes. É um reality que não é muito reality. Teve o meu colega... Não venha com esse negócio de muitas pessoas. Eu tenho contrato, eu não posso contar. Não queremos saber de contrato. Posso contar que foi o Matheus Pires, né? Ele inventou ali um personagem na tribo, onde ele criou até o nome. Não, Pires. ele forjou a história da mandala. Eu assisti o programa, velho. Ele não foi o maluco que forjou uma mandala mentirosa? Não foi esse? Que ele tipo... Querido Matheus Pires. Um beijo, querido. Sem querer colocar na roda, já colocando. Não, o cara forjou uma vantagem, como se ele tivesse um poder. Forjou com a pedrinha e tal, como se a produção... esse foi o Léo. Esse foi o Léo. Outro, né? Você tá forjando uma outra história. Eu tô forjando uma história. Mas assim, eu vi pessoas criando ali personagem pra poder aparecer mais e tal. Só que eu, particularmente, eu quis ser eu. Eu poderia ter fingido lá qualquer coisa. Você aqui vai brigar aqui. Vou formar um casal pra poder atingir o público, assim, que gosta de
de romancezinho, mas eu não consigo fugir de quem eu sou, né? E tampouco deixar de viver o que eu sinto. Então, tem muito disso. Mas acho que você falou, né? Às vezes, vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que não é essa a questão, né? Se no final você vai ter um benefício ou vai ter um prejuízo e tal. As pessoas vão ver se vai ter um prejuízo. Eu acho que não é isso. Eu acho que vale a pena com a gente, né? Do tipo, pô, será que tipo, justifica eu viver uma vida que não é a minha para ter um benefício ou algo do tipo? Eu passei muito tempo fugindo, escondendo o meu talento, não usando a música, porque eu achava que a música não cabia nesse universo corporativo, que a minha vida como cantora tinha sido uma outra vida e que essa vida aqui era uma outra história. Eu fui trainer de uma escola de coaching, né? Eu formei muitos líderes em coaching e eu tinha que usar uma roupa determinada e uma certa feita eu fiz um story com um filtro. Lembra logo no começo que o filtro era de bichinho? Aí eu fiz com um filtro de gatinho. E eu recebi um e-mail da direção da escola dizendo que um aluno disse que não ia fazer uma formação em coaching para empresários com uma trainer que usava filtro de gatinho. E ali eu comecei a me questionar, sabe? Será que é isso que eu vou tolir a minha liberdade de fazer ou ser o que eu quiser por conta de padrões das pessoas que estão consumindo ou não? Será que é essas pessoas que eu quero que consumam o meu produto? Acho que é o ponto, né? E eu comecei a passar por esse processo e hoje, quando eu sento aqui e falo minhas resenhas, falo palavrão, e sou eu mesma, e entro fazendo um carnaval aqui que atrapalha o podcast, né? E a minha plenária... Isso acontece. Eu palestrei aqui do lado, assim, do lado mesmo aqui do estúdio. Tem um vidro, um corredor, gente passando e a plenária, só que é aberto. Aí o que acontece? Eu avisei para as pessoas. Eu disse, eu vou fazer uma micareta em Concórdia. E eu entrei cantando Poeira, né, de Ivete Sangalo. Obviamente é uma paródia, eu trago para dentro do meu conteúdo. Mas, para eu chegar... Você acredita, Denis, que assim, ainda é uma conversa interna, eu com a minha equipe, a gente conversa sobre isso, ainda é uma conversa do tipo... Coloca ou não a música? Quanto de música? Sabe? Aí eu tava conversando com o Serbase agora, e aí o Léo falou pra ele, né? Essa aí vai de Sangalo dos negócios, não sei o que, não sei o quê. E o Serbase disse assim, tá aí, tem muito tempo que eu não tenho vontade de ver a palestra de ninguém. Eu quero ver a sua palestra. Olha que legal, Olha, que legal. Olha que legal. Mas eu acho que é isso, né? Tipo assim, vai ter gente que não vai gostar? É óbvio. Claro. Tem gente que não gostou do gatinho, tem gente que não vai gostar da música. E tudo bem, acho que é isso, né? É saber aceitar também um pouco essa... Não, é a gente aceitar que não precisa agradar todo mundo. Todo mundo. A gente tava aqui gravando ontem com o Gabriel Villarreal, que fala sobre Disney, conceito Disney, tá? Inclusive ele tava com um terno, com um paletó do Mickey, um blazer do Mickey, mas ele é advogado, e ele continua advogando. E na advocacia ele falou que não usa mais terno e gravata, ele usa calça jeans e camiseta. E ele falou que ele sabe que tem clientes que tudo bem, que não vão aceitar isso. E tudo bem. Eu não vou trabalhar para todo mundo, eu não quero para todo mundo. Sim, Eu tenho que saber aceitar um pouco a rejeição e tudo bem, eu acho né? que quando a gente faz escolhas, essas escolhas terão custos. Sim. Algumas escolhas terão custos e a gente precisa estar... Acho que isso é maturidade Sim, também. com Na medida certeza. que a gente cresce, a gente percebe, ok, pode ser que ao colocar um filtro de gatinho, alguma pessoa... Mas de repente ela não é o seu cliente. Outras pessoas vão te achar autêntica. Não vão enxergar demérito em você ter usado um filtro de gatinho, porque a sua vida é sua vida. Entendeu? E isso está muito ligado também à coisa de tentar encaixotar a gente. Advogados têm que ser sérios, sisudos. Se for num churrasco da gravata. família pedir picanha da Tavênia... O que tira a Exatamente. seriedade do advogado, se, né? Você vê que... Tem uma frase A que eu adoro. competência dele, né? Não, Ele é isso menos que eu ia competente. falar. Tem uma frase que eu adoro, que é da menina, da Camila Vidal, da Moving Girls. Ela fala assim, a minha diversão não anula a minha competência. Então, se eu tomo cerveja, danço funk e faço o envolver da Anitta nesse chão, não quer dizer que eu não consiga acelerar os resultados do seu negócio. Entendeu? Não quer dizer que o que eu sei de estratégia de marketing e vendas não vá dar resultado na sua empresa, porque no domingo eu faço um pagodão na minha casa, eu faço um funk e desço até o chão e fico bêbada. Você Entendeu? vê, teve um episódio mais ou menos recente, uma ministra da Suécia, da Escandinávia, de algum país escandinavo,
apareceu num vídeo, numa festa entre amigos, dançando, alguma coisa. Sim, eu me lembro. E aí virou uma celeuma na internet, porque como uma pianista pode dançar, e a seriedade... E até onde se sabe, parece que ela é super competente. As pessoas misturam as estações. Mas né? e com mulher, cara? Eu vou pior, puxar, sim. É pior, eu vou sim. puxar minha Tá, e o Irã, né? Não pode nem não cobre a cabeça, mataram. Com né? mulher, a gente, se vocês acham que isso assola vocês, pra gente é tudo 10 vezes potencializado. Então a gente tem que provar 10 vezes. Eu tava falando ontem aqui, né? No podcast que eu gravei ontem. Já tá aqui de novo, mulher. Vou bater cartão. Então, assim, até hoje tem gente que diz que eu tô na Polo, que eu escrevi pela editora Gente, porque eu tenho amigos, ou porque eu paguei. E não porque eu tenho méritos, e não porque eu tenho qualidades, não porque eu tenho competência pra isso. E realmente, Como né? sempre- Não, melhor não. E realmente. Olha que Tá certo que o último cheque voltou, né? Mas Voltou, inclusive eu queria comentar isso. A gente sofre muito com essa Os questão. 50 de- conto. Preconceito, né? preconceito, Eu, no né? programa, fui muito subestimada. Teve um período ali no Limite que eu tive que trabalhar muito o meu psicológico, porque quando você... Principalmente a gente, como ela está falando aí, a Uliana, nós mulheres somos mais subestimadas, né? Você tem E outro fator, né, amiga? Tem outro fator. Então, eu tive que ter muito jogo de cintura para isso não interferir lá no meu desenvolvimento. Porque numa situação extrema como o programa, muitos gatilhos são acionados, né? Mas como através do basquete e do esporte, eu consegui muito adquirir essa maturidade emocional para poder lidar com isso, não somente lá no programa, como também na minha jornada como empreendedora, como atleta. E a Marta ontem estava falando na palestra dela sobre fãs e clientes. E eu acredito que quando você é autêntico, você tem mais chances de se aproximar das pessoas a ponto de que elas virarem não somente clientes, como fãs. Né? Claro. Então eu acredito que a autenticidade, ela traz isso. Se conecta com as pessoas certas, Sim, né? exato. Eu acho que talvez o que pegue é quando você começa a viver um personagem, porque talvez você acredite que aquilo é melhor pra você e tal, e aí você começa a ter algum tipo de questionamento sobre aquilo. Porque daí você não tá seguro sobre aquilo, Não porque nem é sustenta. você, né? Você não se verdade. sustenta. Aí você fala, Não meu Deus, sustenta. será que eu tô no caminho certo? Porque quando você sabe exatamente o que você quer, pra onde você tá indo, e é você de verdade, Pois é. cara, Sim, é esse o caminho, eu vou seguir e pronto, E acho que né? não pode ter fracasso maior do que você fazer um sucesso, sendo que você não é, porque você comprou uma prisão pra você. Ainda que seja prisão com algema de ouro, é uma prisão. Já pensou Tem que uma inferno? frase, né, do Alan Dias Castro, que ele fala, né? O que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? É isso, né? Tipo, você vai conseguir uma coisa que você não Genial. queria. É. E aí, cara, o que é Inferno. pior? Viver Pois uma é. vida de algo que você não queria? A vida é Mas muito deu curta, certo. você não viveu. Mas deu certo, né? Deu certo Sim. e tal. Pô, mas não era o que eu queria. É verdade. É genial essa frase. Eu tô aqui, ó. Processando, né? Tô aqui nela aqui. Você vê? Eu sou suspeito pra falar, o Alan pra mim é um dos poetas modernos que eu mais gosto e tal. E ele tem um projeto chamado Reverb, que é inacreditável, que é Do com Reverb. música e poesia do Reverb, música e Reverb e poesia, poesia. que eles são incríveis, né? E, inclusive tem uma outra música dele que chama A Criança Interior, que ele fala exatamente sobre também essa questão, que ele faz o questionamento, né? Eu posso já aproveitar, pode trazer esse gancho pra cá, que ele pergunta assim, se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria no que você se tornou? Eu E falo aí? disso na palestra. Será que a gente se reconheceria? Eu falo disso na minha palestra, que assim, a minha criança, ela queria um palco, ela queria um microfone, ela queria público, ela queria fãs. Não era bem, você foi para um lado, não era bem para cá, veio para o outro, mas no final Mas a gente é conseguiu. isso, é isso. A gente É conseguiu, isso. né? A gente tá no caminho certo, assim. Não estamos nem a sombra do que há de vir, tenho certeza, mas se eu converso com essa criança o tempo inteiro, assim. Eu Você tá também. feliz? Eu Você tá feliz? Era isso? Cara, ontem eu tava sentada na plenária no final ali, na palestra da Marta, e eu comentando com o Jones, né? Aí a gente pegou na mão do outro assim e disse, pô, privilégio. Privilégio. Viver momentos como esse aqui. Eu fico emocionada de verdade, cara, porque a gente rala pra caramba. Não é uma vida fácil, Não. tá? Não é. São muitas horas de estrada, muitas horas de voo. Não é. A gente não ganha o que ganha por uma hora de palestra. Existe o pré, existe estudo, existe construção, existe o caminho, existe traslado, existe perrengue. Não é só glamour, mas tem um lado tão lindo
do que Com a gente certeza, faz, com né? certeza. O carinho que as pessoas têm quando encontram com a gente pelos Impacto que a corredores. gente gera, né? Ah, é muito Isso gostoso. é legal, ó. Recadinho aqui, ó. Vou deixar mais um recado pra você aqui, ó. Se você acha que vida de palestrante é glamour, esquece. Ó, Esquece eu tudo. na minha época de música, quando eu parei de cantar e me dediquei integralmente ao mundo corporativo, eu falava isso. Digo, cara, às vezes são 24, 48 horas de perrengue pra 1 hora, 2 horas de prazer, que era a hora do show. E eu já vivia isso, assim. E olha que no Nordeste, cara, com banda pequena, meu irmão, é comida ruim, é estrada, é boteco, é posto de caminhoneiro, é vida, é sofrido, assim. E é uma jornada de bastidores que o público só vê o palco, e é o que acontece com a gente, como palestrante. A galera só vê o palco, que é os stories que a gente mostra, da galera batendo palma, dos aplausos e tal, do oba-oba no final. É isso. Entendeu? Mas a jornada para chegar até aqui, por exemplo, a gente encarou o quê? Tipo, 8 horas, carro, avião, conexão, outro avião, Verdade. carro. Vê o palco, mas não vê o palco mesmo. É o exemplo da própria Marta Gabriel, que a gente tava falando aqui, queridíssima e tal. Sim. Tava aqui com a gente ontem. Ontem ela saiu 6 horas de carro para um outro evento hoje. Olha E só. assim, para mim, uma das maiores autoridades mundiais no assunto. Sensacional. Não é alguém que, vai chegar, tá lutando para chegar lá. Não, ela não. já chegou. Ela já chegou, tá lá e continua fazendo isso. Ou seja, não tem glamour nesse negócio, né? Mas aí, conta um pouquinho de vocês. E a criança interior de vocês, se viesse visitar? Olha, eu conheceria? com esse tamanho de nariz vai reconhecer. A criança vai... Não tem. Fala, Não, sou ele eu, mesmo, sou eu. realmente é ele. Olha, é muito engraçado porque eu quis ser tantas coisas. Eu me lembro quando eu era criança, primeiro eu queria ser astronauta, né? Hoje eu vivo no mundo da lua, mais ou menos bateu. Tá lá, então. Né, mas eu Check. tinha... Quando eu tentava me imaginar, eu me lembro que o ano 2000, né? Eu me imaginava... O bug do milênio. um senhor de barba, assim, né, cara? Nunca usei barba na minha vida, tive filho velho. Então, assim, eu acho que a maturidade, quando a gente olha em retrospectiva, assim, um monte de coisa aconteceu, um monte de coisa acho que eu posso ter orgulho e celebrar que eu conquistei. Fiz muita asneira, sabe? Mas eu acho que a maturidade é isso, é olhar com orgulho sua retrospectiva, sua vida, se orgulhar do que você fez até aqui, ter consciência das asneiras, da besteira que você fez, saber se perdoar, porque não tem como uma trajetória de longo prazo. Às vezes eu vejo isso aqui na área, o pessoal parece que são pessoas infalíveis, invencíveis, imbrocháveis. E é mentira! Minha vida não é Só tem um cara imbrochável nesse país. Você vai tombar, vai errar, vai magoar. Não vai Tem errar. jeito, né? Agora, a sabedoria é você utilizar esses momentos, utilizar a queda como um aprendizado, como um princípio de evolução, entendeu? Para você sair melhor disso. Então, eu não sei como essa criança acharia o que eu sou hoje, mas acho que ela reconheceria. Até o pezinho da criança chegou. Aqui, aqui, ó. A linguagem Nós corporal, né? conversando até, a gente tava batendo um papo essa semana, né? E a gente tava falando que o Alexandre, pra quem não conhece, assim, ele tem uma origem, né, de agência de publicidade, né, do mercado publicitário, somado ao mercado de pesquisa, né? Sendo que eu fiz meu curso superior de formação foi direito. Direito, assim Porque como palavra eu, de mãe tem poder, minha mãe Olha, falava. quero Filho, filho faça um advogado." concurso público. Ah, O minha mãe mundo é também perigoso. vai ser doutor. Vá ser doutor. Eu fiz- Respeitado. Depois ela falou, faça um concurso. E eu fiz, fui no Banco do Brasil, chutei tudo. Fui orador da turma, chutei, mas depois abri uma agência de publicidade, de marketing. Mas aí você tem esse background, né, de agência de publicidade e de pesquisa, né, sim. dados e tal. E aí você acaba falando de vários assuntos, né, que são transversais dentro disso. E aí a gente estava conversando, né, qual é a sua essência, né? Sim. E a sua essência vem muito de, pelo menos eu vejo muito isso, eu acho que você também, mas de ser descomplicar as coisas, pegar coisas mais complexas, transformar em simples, trazendo dados, deixar aquilo leve, simples, mais profundo, e ao mesmo tempo divertido e tal. Isso já era de você, tipo, sabe, você criança, você vê isso, tipo, você era o cara que queria ser mais divertido, trazer as coisas. E é engraçado. Aí teve uma transformação. Em primeiro lugar, eu devo um tributo enorme à minha mãe, que sempre me mostrou o poder da educação de tudo, e começa isso com um gibizinho.
um gibi muito novo, aprendi a ler muito cedo, com 4 anos, mas começou com um gibizinho da Disney, do Chico Bento, sei lá do quem, entendeu? E depois comecei a me interessar pelos livros, mas sempre teve, eu me lembro que eu era bom de matemática e eu era bom de redação, que era uma coisa meio inusitada. E é engraçado que depois eu viro isso, eu tenho uma empresa de pesquisa. Eu gostava de matemática e eu gostava de redação, né? Porque eu gostava de ler, então acho que quase... e depois esses dois universos se fundem. Eu acho que a gente se limita muito achando assim... Eu acho que é quase impossível a gente ser bom em tudo. Mas é mentira que a gente só é bom em uma coisa. Dá pra ser bom em 2, em 3 ali. E eu acho que o profissional do futuro vai ser esse profissional meio em T, sabe? Que tem uma área de especialização ou áreas 2, 3 que gosta. A gente não é tão limitado, a gente tem uma capacidade infinita. Dá pra ser bom em gostar de mais de uma coisa, mas ter algum olhar horizontal de outras coisas, sabe? Então, assim, você é de RH, eu falo que bom, entenda de gente, mas vai entender de número, que é a língua dos negócios. O RH fica reclamando que é relegado ao segundo plano, que é RH operacional, porque não entende de negócios. E quem manda na merda do RH é um cara de negócios, que é planilha, que é Excel. Então entenda um pouco. Engenheiro só cresce na firma quando ele vai fazer humanas. Porque se ele ficar em planilha de Excel, quem executa, quem faz, quem constrói é gente. E se o raio do cara só entender de Excel, ele não entende de gente. O que ele faz para evoluir? Vai aprender, ok, sou o master do pragmatismo. Você sabe que, trazendo de novo uma coisa da música, eu falo muito sobre ampliar repertório. Né? Não é porque eu canto axé que eu não vou entender de MPB, de jazz, de cúmbia, né? Seja lá do que for. Sim. Então, eu preciso ampliar meu repertório até para entender no que eu sou boa e o que eu gosto mais. Sim, perfeito. Não, isso ajuda a gente a se diferenciar, se destacar. De novo, citando a Mara, a gente estava batendo um papo com a Marta aqui ontem, ela tem uma frase que eu adoro, que é: se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Então, ou seja, você tem que fazer coisas diferentes dele. E ela estava comentando sobre inteligência artificial, de que nível que a gente está. Por exemplo, ela me falou esse novo sistema de xadrez que chegou num ponto sobre-humano. Agora é impossível realmente ganhar do computador no xadrez. Então, aquela disputa do Kasparov lá atrás, falou, aquilo lá já ficou década de 90. Né? Hoje já não existe mais essa possibilidade. Só que tem um detalhe. A inteligência, o machine learning, ela é muito boa para uma coisa. Então, o sistema que joga xadrez, ele só joga xadrez. Ele não conversa, ele não dirige carro. Sim. Agora, tem um outro que dirige carro, do carro autônomo, mas ele só dirige carro. Então, ou seja, se a gente fosse muito específico a ponto de eu só faço uma coisa muito bem, é bem possível que eu vá ser substituído por um robô que vai fazer melhor que eu aquilo. Exatamente. Agora, se eu faço 3, 4, aí já dificultou muito para a máquina. Talvez eles cheguem lá, talvez, mas eu ganhei pelo menos uma bela sobrevida aí. Então, é um diferencial, né? E a gente relegar isso, né? Não, eu tenho que ser bom em uma coisa, é meio desperdício, né? Acho que especialização é para inseto, né? Acho que tem um tema super bacana, chama polimatia. São as pessoas, e as crianças têm muito hoje em dia, que é uma curiosidade múltipla de querer conhecer diferentes coisas. E a gente nasce, não sei se você era uma criança, mas a gente criança não quer ser artista, bailarina, tudo. Astronauta, quer ser tudo. Eu me vejo muito, E a gente vai sufocando. A gente queria aparecer na TV, né? Eu sempre quis ser muita coisa. Dá um tchauzinho pra câmera, dá um tchauzinho. A Meta é a Globo, no seu caso, conseguiu até demais. A Meta é a Globo, desculpa. Não, falando sobre essa questão da criança... A gente vai entrar no BBB juntas. Você tá esnobando nosso podcast, é isso? Você tá quase contratada. Você tava quase contratada, você mandou uma dessa. Justa causa, hein? Pra aumentar o cachê. Não, eu tenho... sempre que eu preciso entrar no estado de alta performance para estar entregue em algo que eu preciso fazer com louvor, eu tenho um ritual, né? E dentro desse ritual, como eu fiz hoje, antes da palestra, é realmente voltar para essa minha criança interior e ver tudo que ela conquistou, todas as inseguranças que ela venceu, os medos, né? Eu venho, como eu disse, a minha história, eu venho de um bairro violento, eu cresci num bairro violento, escutando muita coisa que era como se, você não vai conseguir fazer isso, quando eu ganhei uma bolsa de estudos... Isso não é pra você. Quando eu ganhei uma bolsa de estudos para um dos melhores colégios de Alagoas, a galera falava, ela vai perder a bolsa, porque ela não tem, ela saindo da escola pública, ela não vai aguentar. E olhar para tudo que eu passei e ver o quanto o esporte mudou a minha vida, o basquete, e tudo que eu conquistei ao longo desses
anos, ir para um reality show, onde testou ali o máximo, ao extremo, todos os meus limites, eu olho... Fala do cardápio, Déa. Poxa. O que você comeu lá, Déa, de legal, de gostoso? Minhoca, cérebro de bode. Ai, minhoca. Você sabe que quando eu te perguntei qual era o mais difícil, achei que você fosse falar isso, Não, que era você comida. acredita que na entrevista eu falei que o meu maior desafio ia ser comer o olho de cabra, a minhoca, porque eu ficava, nossa, mas antes do programa eu já começava a trabalhar muito a minha mente em relação a isso. Mas lá... Já comeu em casa alguns pra garantir? Mas eu vou me acostumar. Teve uma vez que eu tava na casa de uma amiga minha, do nada apareceu um escorpião. Aí ela, vou matar. Não, deixa eu olhar pra ele primeiro, imaginar que eu vou comê-lo lá no programa, porque... Então, assim... Você sabe que lá em casa fazer eu amizade. toco fogo nele, Fazer ele fica amizade, torradinho. E só que quando você tá lá numa competição, eu sou muito competitiva, né? E quando o Fernando falava valendo, a gente entra realmente no estado assim de alta performance que você não sente nada. Então, eu comendo lá as minhocas, eu não sentia gosto de nada, eu só queria ganhar a prova. Mas também quando termina, aí o cérebro ativa, né? Eu lembro que eu saí da prova mastigando a minhoca até o banco quando eu ia sentar. Aí quando eu sentei, aí a minha colega falou, por que você tá com isso na boca? Joga! Já acabou. Aí quando ela falou, ativou. Aí eu senti o gosto da minhoca. Aí tanto é que a cena aparece eu fazendo meio assim, ó. E jogando, assim. Então, mas assim, eu olho pra trás, em frente a tudo que eu conquistei, estar aqui hoje, por exemplo, com vocês, tendo essa troca, eu tenho muito orgulho. Eu fiz uma pergunta em off, vou repetir aqui. Ontem a gente tava conversando com uma galera, né, palestrante. Gente, olha, o melhor desses eventos é as conexões que a gente faz e as conversas que a gente tem. Se ela vai num restaurante reclamar da comida, eu batia nela, cara. Se eu fosse dono do comeu restaurante, chegasse, minhoca? eu não gostei dessa comida, eu falo, vai levar um Como tapa foi, na orelha. como foi a do ovo? Como foi a do ovo quando chegou em casa? Você reclama de comida na sua casa? Sim, o do ovo. Não, é o seguinte, porque lá a gente, às vezes caía uma aranha na comida, a gente comia com aranha e tudo, comia Eita, cupim, era um rolê. Porque tinha pouca comida. Porque né? tinha pouca comida, então aí derrubava areia na comida, era um Vai negócio dispersar, louco, né? Aí Maluco, né? Como é? assim que eu saí do programa, que eu voltei pra casa, aí eu lembro que eu fui fritar um ovinho, né? E aí esse ovo caiu, um ovo inteiro, caiu no chão, caramba, o ovo caiu no chão, o que é um ovo no chão? Pra quem comeu? Cata esse ovo Pra quem aqui, já menino, comeu. pra quem Você comeu vê como areia. são as coisas, né? Aí zero frescura. Você não tem mais essas minhocas na cabeça, mas... Eu tava perguntando pra ela ontem, tipo assim, falando de coragem, né? Déa, qual foi o momento mais hard, assim, a pior coisa que aconteceu lá? O que foi de pior, assim? Fala aí, vai. Eu falei, inclusive Denis perguntou também, eu falei que o frio foi muito difícil pra mim, porque Maceió, né, é muito quente e tal. Então, a primeira noite, você chegar e ser batizado com a chuva que a gente passou, o frio que a gente levou ali pra Parece mim, que a Globo programou, né? é muito, A sinistro Globo isso. programou a chuva Aham. pra primeira noite ser terrível. Mas eu falei pra Deus, eu disse, Senhor, se eu sobreviver essa noite, pode vir qualquer uma, que eu vou sobreviver todas, assim. Mas foi um desafio, obviamente, que marcou a minha vida, né? Foram 60 dias off, sem falar com ninguém que eu amo. E não é porque é minha amiga, não, tá? Mas ela é a mulher campeã, porque ela foi a última mulher a sair do programa. Resistente, né? E Então, resistente. assim, Não, Mas uma coisa, ela é a sobre- mulher campeã daquele programa. Tá? uma Eu mudança tenho que falar. transformadora, mas que perdura até hoje? Sim. Algo que mudou no seu jeito de ser, de encarar a vida, mas que você enxerga como fruto daquilo e que ficou? Olha, eu sempre fui uma pessoa de muita fé e muito espiritualizada, né? E eu acreditava que, tipo, era algo já que como se fosse o suficiente para minha vida. Mas depois da vivência que eu tive lá, eu tive uma vivência lá espiritual muito grande, assim. E isso é uma das coisas que fortaleceu ainda mais a minha fé, internalizou ainda mais o meu modo de pensar em relação à vida, valorizar determinadas coisas que muitas vezes na nossa correria a gente não dá atenção, os detalhes. Eu estava ali numa ilha, né, apreciando sem nenhum barulho, o nascer do sol, o pôr do sol, o cantar dos pássaros. Então, são coisas que hoje mesmo no hotel, de manhã, eu acordei com o som dos pássaros, coisas que antes, às vezes, pela nossa correria, né, você não dá uma atenção. Isso é dá o a devido beleza valor, da né? vida, não dá tem o como valor. uma experiência dessa não ser transformadora, né? Agradecer cada vez mais pelo alimento que a gente tem. Coisas mínimas, mas que fazem toda a diferença. Poxa, eu ia dormir todo dia com fome. Eu comia 2 dedinhos de um tamanho de um copo assim, de ervilha com salsicha enlatada. Então, assim, valorizar e ter também esse olhar de compaixão com o próximo, sabe? Então, assim, foram ensinamentos, internalizou muita coisa, só mais ainda do que eu pensava, e também mais essa questão humana, né? Que Eu te amo, Muito
Muito porra. bom, sensacional. Te amo gente. Eu te amo, cara. Pô, a conversa tá... transformador. Você é maravilhosa. Nossa conversa tá super inspiradora, mas infelizmente nosso tempo tá Ah. acabando. Me falaram aqui no ponto que acabou o tempo, e eu nem tenho ponto, ó, mas falaram. A Marlene falou no ponto. Anotaram aqui. A Marlene falou Tá, no tá ponto. entregando a idade. dele. Obrigado, gente, por mais esse papo. Foi uma delícia. Foi ótimo. Pessoal, Olha, por favor, eu quero a gravação desse podcast aqui. Porque, assim, eu de fato, eu sou muito fã dessa mulher, bicho. todos nós. Eu sou Também muito sou fã. E fã. hoje, assim, a minha maior vitória, assim, e quando eu olho, eu digo, não, cara, eu tô conseguindo, tô no caminho certo. É porque eu sou amiga de pessoas que eu admiro e que eu sou fã. E que, assim, que eu sempre admirei. E Faz eu chorar. A Dé é uma mulher que, assim, eu nem sabia que a gente se conhecia antes. E eu assisti o programa gritando dentro de casa, vai Dé, vai Dé. E, assim, hoje, assim como a Dé, de manhã eu ouvi do Serbasi ele dizer que quer ver minha palestra, cara. É fantástico. Cara, o primeiro livro que eu li na vida foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E ele pra mim, eu tava falando ontem, né, assistindo a palestra dele. Cara, se essa galera de finanças hoje tá fazendo o que faz, é porque ele capinou tudo. Era tudo mato. Tudo mato. É verdade. Ele capinou essa estrada toda, entendeu? Então, assim, olhar, hoje, conversar com pessoas que eu admiro, que eu tenho livros em casa, eu poder ter uma estante de livros autografados pelos autores, porque eu conheço eles. Eu chego no aeroporto hoje, eu olho pro meu livro na bancada da loja do aeroporto, eu choro toda vez, né? Eu choro e deixo autografado. E depois é olhar para aquela bancada onde o meu livro tá e dizer, eu sou amiga dessas pessoas, desses outros autores aqui, sabe? É surreal. Sair de onde eu saí, mãe solo, 16 anos, aos 16 anos, do Nordeste, sabe? Não deixei que as dificuldades e os meus sabotadores internos me dissessem que eu não ia chegar, sabe? Então, hoje, pra mim, você pergunta, o que é mais legal dessa vida? Cara, o mais legal é poder dizer que eu sou amiga dos meus ídolos. Ai, Isso que é massa. Muito bom. Você é Obrigado, foda. gente. Obrigado, prazer. Até Obrigada, o próximo Denis. Conversas Inspiradoras. Sigam a gente nas redes sociais. Por Ai, favor. sim, por favor.